Olá, pessoal do Senhor. E aí? Ok. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui. Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí? Do jeito que eu fico escondido, estou tentando... Opa! Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com vocês no mais encontro de missões da Missão CBA. E hoje nós temos convidados especiais. Hoje nós temos nosso missionário Antônio Araújo, que está em Minas Gerais, né? Que vai estar compartilhando conosco, vai ser tremendo. E também temos nosso pastor Eliezer Loyola, homem de Deus, estudamos juntos, seminário, pastor da Assembleia de Deus, nossa vida, eita glória. Hoje é um Pentecoste aqui. É um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco de missões. E agradecemos também a 3i, agradecemos ao W e todos aqueles que estão por trás da tecnologia, né, nos ajudando, nos auxiliando. Mas eu gostaria que cada um se apresentasse nesse momento. Eu sou o pastor Jacques Douglas, como você já conhece. Ou não, nós estamos juntos aqui compartilhando. Eu gostaria, Antônio, mas que você se apresentasse melhor para aquelas pessoas que estão nos ouvindo na internet. A paz do Senhor. Paz do Senhor, graça e paz a todos que nos ouvem. Eu sou Antônio Araújo, pastor da Assembleia de Deus aqui em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. Tenho dedicado os últimos 22 anos da minha vida em missões, todos eles dedicados exclusivamente ao mundo árabe, tanto o mundo árabe no Brasil como o mundo árabe no Oriente Médio. Vivi 10 anos no Oriente Médio com a minha família. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer muito grande. Eu espero que seja bênção para todos que estão nos vendo e ouvindo, como está sendo para mim poder participar aqui com vocês. Amém! Bem-vindo, Antônio! E também o nosso pastor Eliezer Loyola. Gostaria que você se apresentasse também para nós aqui. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eliezer Loyola, sou um dos copastores aqui na Assembleia de Deus Nova Vida, uma igreja que tem missões em seu DNA, e também trabalho na Secretaria de Missões, onde temos o envolvimento de toda a nossa equipe nesta obra, neste ID, e é um prazer poder rever o meu irmão, amigo em Cristo, o pastor Jack Douglas, que retornou à Espanha. Acho que foi muito bom os dias que esteve conosco em Vila Velha. Rever também o pastor Antônio Araújo. Semana passada estivemos juntos, ali ministrando uma palavra de Deus na Assembleia de Deus Nova Vida, na nossa segunda conferência. Eu sempre estive envolvido nos últimos 10 anos na Secretaria de Missões, abrindo alguns projetos. Nós temos um projeto muito bonito no Haiti, que é administrado pelo pastor Vitor Mori. É um trabalho que eu sempre tenho dado grande assistência. E é um projeto que é sustentado também pela ADNV aqui em Itapuã. E é um prazer poder estar, né, com todos os nossos ouvintes aí pela internet, falar um pouco desta obra, falar um pouco de missões. Ok. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O trabalho missionário ele continua. É o chamado. E nós vamos fazer assim, um pouco fala o Antônio, um pouco fala o Eliezer, e nós vamos começar com o Antônio, então. Tem liberdade, nós podemos, aqui já é tarde, aqui na Espanha já são 23 horas, já bem tarde, mas aí decide, mas não tem problema não, nós estamos
aqui para conversar. Eu queria, então, que o Antônio começasse falando sobre a identificação do chamado para missões. Pudesse compartilhar um pouco aquela pessoa que, como sabe, como identificar que ele tem um chamado para missões, ou como identificar essa chamada do Senhor, talvez por um país, ou por um povo, uma cultura, ou ministerialmente, sua vocação. Eu gostaria, Antônio, que você compartilhasse conosco como uma pessoa, talvez você ficou chamado na sua vida, chamado para missões. Eu gostaria de citar primeiro o exemplo de uma criança que participa da minha vida. Em fevereiro desse ano, quando ainda não tinha o isolamento social, né, já havia pandemia na Ásia, mas ainda não havia no Brasil, eu ministrei um retiro de carnaval na cidade de Ponte Nova, na Zona da Mata, em Minas Gerais. E todos esses eventos, a gente tem oportunidade de relacionamentos, e uma garota de 11 anos se aproximou de mim, e eu tenho paixão por crianças. No Ministério, no Oriente Médio, começou com crianças, e desde então ela me escreve. E recentemente ela me escreveu perguntando, ela me chama carinhosamente de tio, né? E ela falou: tio, eu estou muito angustiada, me ajuda. Ela é uma criança, né? Eu falei: como é que eu posso te ajudar? Ela falou assim: olha, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus para falar dele para os outros. E todo mundo fala: o Senhor ministrou isso na minha vida, no meu coração. Como é que ouve a voz de Deus, tio? Né? E eu me lembro que eu ri, eu falei para ela, o nome dela é Sara. Eu falei: Sara, se você descobrir como é que é, você me fala. E foi muito interessante, porque eu expliquei para ela que eu sei que tem pessoas que ouvem audivelmente, mas eu nunca ouvi. E o nosso relacionamento com Deus está se aprofundando, e a gente começa a perceber o que é do Senhor e o que não é. E eu contei para ela como muitas vezes Deus usou ela para falar comigo, quando ela manda uma mensagem e diz: estou orando por isso, por aquilo, por paz nas decisões, pelo seu filho. Embora seja uma criança, ela tem uma profundidade tremenda nas palavras. E eu disse: o Senhor tem te revelado a minha vida. E ela ficou assim: como assim? Eu esperava algo extraordinário e já estava aí. Eu já estava aí o tempo todo. E engraçado como em poucos meses essa menina tem alcançado uma maturidade. E ela falou assim: tio, e quando o que eu falar por alguém numa oração não for nada de revelação? Eu falei: não tem problema. Você não é obrigado a ter uma revelação de Deus todo dia. E mais importante que qualquer revelação é você estar intercedendo. Isso eu trouxe paz para ela. E ela me escreve a cada 3, 4 dias, e sempre Deus usa ela profundamente. Por que eu estou citando o exemplo da Sara? Porque as pessoas buscam uma cena sobrenatural, um momento espetacular, quando Jesus está falando no seu coração todos os dias. Então, a Bíblia diz que nós sabemos reconhecer as estações e tempos. Nós olhamos para o céu, eu estou aqui na garagem da minha casa agora, o céu aberto aqui do meu lado, e eu vejo nuvens, então eu percebo que pode haver chuva daqui a alguns dias, né? Nós sabemos reconhecer os sinais dos tempos. E Jesus disse: vocês não sabem reconhecer os meus sinais. Então eu posso falar do meu chamado. Foi uma coisa muito natural e simples. Primeiro, eu fiquei extremamente impactado por conhecer Jesus, por ter a oportunidade de me relacionar com o Pai através de seu Filho. Isso para mim era algo extremamente novo. Eu não sabia que o ser humano podia chegar a esse nível de relacionamento. É algo tão comum para quem nasce no Evangelho, mas para quem não nasceu no Evangelho, isso é absurdamente extraordinário. E eu me entreguei, falei: Senhor, eu quero, e comecei a buscar. E eu me lembro que ainda novo convertido, servindo numa congregação no extremo subúrbio da cidade de Uberlândia, eu fui escolhido, sem mais nem menos, para ser agente missionário daquele bairro, daquela congregação. E eu não sabia o que era agente missionário, eu não sabia o que era missionário, eu não sabia o que era missões. E eu pedi para me explicar, e falaram: olha, é o fato de você levar o evangelho para outras nações e tudo. E eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora, então o primeiro tique que me deu foi: bom, se eu tenho que mobilizar a igreja, eu preciso informar a igreja.
Então eu decidi criar um jornal naquela congregação, se chamava Boletim Missionário. E eu ia na sede buscar no escritório central de missões informações, e o diretor, entre 1000 funções que ele tinha, ele era secretário de missões naquela época, estamos falando de 23 anos atrás. Então ele me dava os informativos que chegavam lá das agências que atuavam no Brasil na época, Queiroz, Missão Amém, pessoal da Ultimato, lá do Centro de Viçosa, e eu pegava aquelas informações, compilava elas e colocava no boletim missionário. Então, há 22 anos atrás, eu explicava para aquela congregação o que era Janela 1040, o que era blocos religiosos, o que era igreja de missões, o que era base bíblica. Eu senti uma necessidade de buscar conhecimento para poder repartir. E não por coincidência, tudo que chegava era a respeito do mundo islâmico para mim. Então, eu compartilhava muito sobre o mundo islâmico para a igreja, e aquilo foi falando ao meu coração. Então, fui percebendo que havia um prazer, havia um desejo, havia um sentimento muito forte, e isso não desvanecia com o tempo, isso se fortalecia. Então, fui percebendo que o Senhor tinha um chamado para a minha vida específico, e eu aprendi lendo literaturas que você tem que produzir fruto onde você está, então eu decidi criar com uma amiga da Igreja Presbiteriana um núcleo árabe na minha cidade. Até porque ir para o Oriente Médio, para mim, era um sonho muito longe, né? E o Senhor começou a nos dar árabes da nossa cidade. Não existia muçulmanos na cidade, até que todo mundo que alguém soubesse, não existia nenhum muçulmano. E aí eu descobri no meu bairro, naquele subúrbio afastado, esquecido da cidade, eu descobri uma família libanesa, muçulmana, e começamos relacionamento. Ele me introduziu para as poucas famílias muçulmanas da minha cidade, e todos os muçulmanos da minha cidade que haviam chegaram a ter contato comigo. E ali nós, sem falar árabe, sem falar inglês, sem ter noção de outro idioma, a gente memorizava, buscava na internet. Minha esposa ensaiou um coral de 90 vozes para cantar em árabe, apenas com uma sonorização, sem saber o que significava, né? E quando eu vi, havia um movimento com muçulmanos da minha cidade, tudo começado por muçulmanos. E através disso a igreja acreditou e nos enviou ao campo. Então, e sem nunca falar nome de lugar, tá? O Senhor sempre me falou com o povo. Então, não existe uma fórmula exata. Existe o relacionamento com o Senhor. E o Senhor vai ministrando no seu coração. E você vai identificar aquilo que Deus está te chamando. Não pode ser uma emoção de um momento. Precisa ser algo mais profícuo, né? Mas o nosso relacionamento com Deus vai nos dando discernimento sobre isso. Uau! Que maravilha! Eu acho que é isso mesmo, né? É uma inquietação que não deixa você ficar acomodado, ou seja, tira você da sua comodidade. Completamente. É verdade. E eu acho que você fez um bom trabalho. Na verdade, eu vejo ali você trabalhando também. Você recebeu um chamado e você trabalhou como um secretário de missões, né? E isso foi edificante. Eu gostaria que o Eliezer falasse um pouco disso, então. Por exemplo, essa inquietação que a pessoa tem e vai para a igreja, né? Então, como que a secretaria, ou o departamento, a secretaria de missões pode auxiliar essa pessoa para ela desenvolver esse chamado, né? Para desenvolver esse ministério? É com você, Eliezer. Amém. Eu gostei muito das palavras aí do pastor Antônio e também a palavra inquietação, porque eu entendo que existe o chamado divino, e também tem pessoas que sentem vontade de ir para o campo missionário. Então, são duas coisas, eu entendo como sendo diferentes, porque o chamado, a pessoa, ela não só fica inquieta, mas como as portas se abrem. São pessoas que abrem mão de todo esse conforto de família, de trabalho, e quer se entregar realmente para realizar a obra de Deus. Já a vontade, né, tem aquele jargão que vontade dá e passa, né? Às vezes a pessoa ela vai para o campo, chega lá, não é nada daquilo que ela imaginou, e realmente acaba retornando, e às vezes
provavelmente, eu nunca vivi o campo missionário, mas, né, tanto você, pastor Jack, como também o pastor Antônio Araújo, que conhece muito bem acerca disso, de muitas pessoas que se frustraram no campo. Então, a frustração se dá realmente porque é toda aquela empolgação do momento, mas quando realmente chega ao vivo e a cores, a situação é outra. Com certeza. E eu vejo assim que quando nós fazemos uma conferência ou fazemos um congresso de missões e colocamos aquele desafio para a igreja, todo mundo levanta sua mão, né, vem chorando naquela empolgação, mas se nós passarmos uma peneira ali, praticamente poucas pessoas realmente acabam se entregando. Então, a Secretaria de Missões, quando ela percebe esse desejo da vontade, é claro que tudo parte de uma observação, porque quando a pessoa ela quer se entregar à sua vida para realizar a obra, a gente percebe que na igreja local ela já se destaca. Uma pessoa que está na evangelização, é a pessoa que está sempre se envolvendo nas atividades, é a pessoa que está sempre proativa. Você não precisa mandar ela fazer, ela automaticamente já se dispõe. Então, esta observação ela é muito importante, porque no campo missionário a pessoa tem que ser proativa. A pessoa realmente precisa ter uma visão, uma perspectiva ampla, porque ela está, às vezes, né, numa missão nacional ou numa missão internacional, ela precisa realmente ter uma visão macro, ela tem que aproveitar todos os detalhes, todas as oportunidades, para que ela possa fazer um grande trabalho para Deus. Então, a secretaria, realmente, o que ela faz? Né? Ela observa essas pessoas, e um grande detalhe é o preparo também. Às vezes, né, as pessoas falam que tem aquele também um jargão aí que assim, Deus, né, ele escolhe, não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Discordo um pouco, escolhe capacitados e também capacita os escolhidos. Então, a gente vê aí o próprio Moisés, né, ele foi criado em toda a ciência do Egito, mas Deus depois o chamou, o capacitou para que ele realmente pudesse libertar o seu povo, mas nada impediu que ele realmente estudasse, ele é uma pessoa estudada, preparada, e depois foi esse grande legislador, né, esse grande profeta, esse grande homem, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, o preparo é fundamental para que a pessoa realmente possa, ao estar indo para o campo, ela não se sinta realmente acanhada, não se sinta desmotivada ou despreparada. Então, é necessário a preparação para que quando ela estiver realmente ela não encontre dificuldades, principalmente no que tange a questão doutrinária, a questão da palavra, a questão de costumes, toda essa parte bíblica ela é muito importante. Então, a Secretaria de Missões, ela abraça essas pessoas, ela incentiva, ela faz com que esta pessoa realmente, essa chama, venha realmente acender mais e mais na vida dela e venha, é claro, a ser enviada e possa produzir frutos, e frutos com abundância. Ok, perfeito. E como você falou, a Secretaria de Missões, pelo que eu entendi também, ela identifica, né, essa pessoa que foi chamada pela disponibilidade dela, o trabalho, então ela se destaca, identifica essa pessoa. Sim. E também capacita, direciona essa pessoa para capacitação, para ter uma visão. Eu acho que isso é muito importante, porque, como o Antônio mesmo falou, tem às vezes esse negócio de missões, a gente não sabe, a gente se converte, aí depois precisa de alguém, né? E a Secretaria de Missões, ela fala isso. Mas, digamos assim, Antônio, você sente um chamado, e que vai... E a família, né? Eu tenho duas crianças, né? Eu tenho uma de 4 e outra de 1 ano e 10 meses.
Então, é mais fácil para me levar essas crianças para o campo missionário. Mas eu digo uma família que sente o chamado, um pai ou uma mãe, uma pessoa que sente o chamado, e a família dela. Como é que é esse trabalho com a família? Como que a pessoa lidar com a questão familiar quando sente o chamado? Se a família toda recebe o chamado? Como que funciona isso? Como que você pode, talvez, nos dar uma luz a respeito disso? O mineiro é um filósofo, né? E uma das frases muito usadas aqui em Minas Gerais é: cada caso é um caso, né? Mas, por exemplo, nós vemos na Bíblia Deus chamando Abraão e pedindo para ele não levar sua família. E Abraão leva a família e ele se arrepende, né? Nós vemos José indo como escravo e depois buscando a família para o Egito. Nós vemos vários exemplos. Nós vemos Noé, né, levando a família para a arca. O costume que você falou, existem vários pontos. Primeiro, quando a criança é totalmente dependente dos pais, ela segue os pais, ela não faz escolhas. Mas, ainda mais com esse excesso de informações que nós temos hoje, essa superabundância de informações, a maturidade está vindo lenta, mas o conhecimento está vindo rápido. Então, é muito importante observar quais a reação dos seus filhos já na fase da adolescência. O que eu aprendi no campo, mudanças na fase da adolescência e da juventude não são saudáveis. É necessário respeitar processos na vida dos filhos. Então, eu fui muito feliz no meu chamado, extremamente feliz, porque esse chamado aconteceu, eu novo convertido, recém-casado, então meus filhos nasceram dentro desse chamado. Nós temos na igreja brasileira uma dificuldade muito grande para as crianças, porque nós impomos para eles uma liturgia que nenhuma criança suporta. Então, você fazer uma criança ficar sentada 2 horas num banco em qualquer condição, seja na escola, no culto, na vida, é muito difícil. Para ela é uma tortura. Ter bênção, às vezes, é bastante, nem todos. Então, eu me lembro que quando eu comecei a visitar as áreas, eles curtiam muito, meus filhos sentiam muito prazer. Eles gostavam da comida, eles gostavam daquele tempo, e falavam assim: poxa vida, os amiguinhos da igreja falam que é muito difícil acompanhar o papai, porque o papai prega aqui, prega ali, eles ficam só assistindo, mas eu não. Eu como tabule, eu como esfirra, a gente fica lá, o papai fala de Jesus, o papai ora, mas eu fico brincando, né? Então, era algo muito peculiar para eles, e a minha família, então, passou a viver esse sonho. E eu me lembro que quando nós chegamos no campo, meus filhos estavam em êxtase, até porque o nosso processo de envio foi um pouco complicado. Eu vendi meus bens, doei outra parte, doei o carro para a igreja, entreguei meu carro para a igreja, não doei, né? Deixei à disposição da igreja. E nós ficamos, de repente, meu visto foi negado, eu ia para o Reino Unido, eu fiquei morando num cômodo durante 9 meses, até eu ir para o campo e acabei indo direto para o Oriente Médio. Então, no Oriente Médio, meus filhos voltaram a ter um quarto para dormir, voltaram a ter uma casa com cozinha, coisas básicas, né? Mas que nos faltavam no Brasil. Então, tudo isso contribuiu para que o campo fosse bênção. E eles aprenderam a língua muito rápido, aprenderam o inglês muito rápido, o árabe. Então, eu fui extremamente... Convivi, aconselhei, ajudei amigos no campo. Uau. E eu aprendi como é importante nós respeitarmos o tempo de cada um. E se você vai como família, você precisa respeitar a sua família. Eu venho de uma cultura onde a gente diz: não, a gente tem que ir à obra do Senhor e vamos nessa força, mas não é assim. Porque amanhã você pode ter um filho extremamente amargas de seu ministério. Eu conheço filhos de obreiros, de pastores, de missionários que apenas dizem: olha, eu aceito ser qualquer coisa, mas pastor eu não quero ser, missionário eu não quero ser, né? Eu não quero seguir a carreira do meu pai. E isso é muito importante ser trabalhado na igreja. Por exemplo, o pastor Eliezer, que está aí conosco hoje, trabalhando dentro do departamento de missões. Eu trabalhei nessa área durante 8 anos, pastor Eliezer.
É muito importante a Sim. gente trabalhar essa questão da família, ouvir a esposa, ouvir os filhos. Eu diria que eu fui muito afortunado, abençoado, mas Amém. eu conheci muitas experiências amargas, onde eu pude ajudar. A minha experiência amarga foi de retorno. A gente viveu uma profundidade muito grande no campo, um mergulho muito grande na cultura, em tudo. E foi muito difícil para os meus filhos viverem esse retorno e conciliar isso com as expectativas da igreja local, né? A igreja local achava que estamos recebendo 5 missionários, né? Embora fossem, eles não eram missionários segundo a perspectiva da igreja, de seu coração. Então, eu me lembro de uma vez uma missionária que nos visitou no campo, uma jovem chamada Lindo, né? E ela virou para o meu filho e falou assim, meu filho caçula, você conhece algum árabe? Eu falei assim, conheço muitos, né? Você tem amigos muçulmanos? Ele falou, mas todos meus amigos são muçulmanos. E como é que é seu ministério? Meu filho virou para ele e falou assim, o que é ministério? Eu não sei o que é isso. Esse é interessante, hein? Porque ele não convivia com essa terminologia que nós usamos na nossa igreja, dentro dos nossos cultos, né? E o meu filho era o quê? Era uma pessoa, você testifica de Jesus? Quando me perguntam, eu falo. E não brigam com você, não. Não, eles são meus amigos, né? O que para o meu filho era algo extremamente natural e parte do seu dia a dia, para um missionário de carreira, aquilo era algo como o seu trabalho, sua vida, seu ganha-pão. Não era algo tão natural. E o meu filho não sabia se relacionar com todas as terminologias técnicas que usamos no nosso meio religioso, na nossa liturgia, no nosso meio eclesiástico. Então, ter essa flexibilidade, o papel do pastor Eliezer, na minha opinião, é fundamental. Tudo começa na igreja local. O pastor Eliezer falou muito bem que não dá fruto aqui, jamais dará em outro campo. Com certeza. Você pode ter noção que a pessoa está deslocada, você pode ter noção que a pessoa não está dentro daquilo que Deus chamou, mas quem vive Cristo, quem vive igreja, ele vai ser corpo em qualquer lugar. De uma maneira ou de outra, ele vai estar. Amém. Glória a Deus. É verdade. E é isso aí, é termos paciência, sabermos esperar o tempo de nossas esposas e nossos filhos para caminharmos juntos, né? A família é um projeto, assim como missões é um projeto, e eu acredito que Deus é soberano sobre todo esse processo. Uau! Isso aí é até interessante, o pastor Jack. O pastor Antônio ele faz uma menção muito interessante. E assim, a gente aprende muito, né? O pastor Antônio tem assim uma experiência, né? Dessa de missões, principalmente no Oriente Médio. E ele falou uma coisa muito interessante e que às vezes a frustração familiar ela ocorre porque não dá o tempo para a família, principalmente com os filhos têm uma certa idade. O pastor disse bem assim, eu tenho 2 filhas, mas são pequenas. É fácil levá-las para o campo missionário. É muito mais tranquilo, né? Elas são ainda, né, bem joviais, né, crianças, então elas vão se adaptar com o sistema. Agora, quando nós já temos filhos aí com 17 anos, 18 anos, e às vezes, diante de tanta tecnologia que cerca, né, os nossos filhos nos dias de hoje, imagine, às vezes, ter que, né, deixar tudo isso para justamente seguir, né, a ordem de Jesus Cristo. Então, às vezes, quando nós recebemos a chamada, e eu entendo que a chamada ela é para todos, não é apenas para o casal. Eu creio que é para o casal e os filhos, quando estes têm. Então, e se esses filhos são um pouco maiores, realmente tem que haver uma conversa, tem que haver realmente uma explicação acerca desse chamado. Porque, da mesma forma que Deus chama o homem, ele vai chamar a mulher e vai também chamar. Que realmente, quando ambos estiverem no campo, possam realmente fazer uma grandiosa obra para Deus. Então, da mesma forma que o pastor Antônio mencionou, que ele teve que ajudar muitas famílias com problemas, né, nesta questão de campo missionário,
eu creio que a expressão tempo, ela é fundamental, porque Deus nos chama, sim, Deus chama. Sem sombra de dúvida, eu creio no chamado divino. Porém, nós precisamos entender que, às vezes, Deus fala com você, mas você tem que entender que você tem a esposa, tem os filhos, e ambos têm que estar realmente na mesma sintonia. E, às vezes, o tempo de cada um é um pouquinho diferente do meu tempo, da minha esposa, dos meus filhos. Então, vale a pena realmente trabalhar muito essa questão quando uma família, né, vai para o campo missionário, para que não haja realmente frustração e dificuldade. Muito boa palavra do pastor Antônio. Uau, que maravilha! Eu creio que é um momento muito enriquecedor da obra missionária. Isso é tão importante. A minha filha tem 4 anos e ela fala assim: mãe, onde que está o quarto? Onde que... E a gente vai mudando de casa, mudando de cultura, de comida. Então, ela também tem de adaptação. Um papel importante da Secretaria de Missões, fazer um bom trabalho. Agradecemos também as missões, né? Tem a CEMAP, a missão Antioquia, a Mijocu e outras organizações que têm esse esclarecimento, fazem cuidado do missionário. Mas ainda falta, por exemplo, em algumas igrejas, né? Eu vejo a importância do departamento de missões para estar aclarando, uma pessoa como o nosso irmão Eliezer, mas eu fico preocupado, gostaria, Eliezer, que você falasse um pouco. Por exemplo, nós vemos que muitas igrejas hoje não têm um departamento de missões, não fazem missões. Então, como que essa igreja vai poder desenvolver nessa questão? Eu estava pensando agora, tem muitas igrejas que não têm uma secretaria, uma igreja que não tem, talvez, todos esses aparatos, esse conhecimento. Então, como é que ela poderia fazer para desenvolver missões na igreja local? Como é que poderia ter esse esclarecimento? Sim, olha só, pastor Jack, eu tenho visitado, né, muitas igrejas até fora do nosso ministério e tenho entrado em muitas delas sobre missões. Mas o que me chama a atenção é que às vezes sou convidado para falar sobre missões e quando eu pergunto, né, a pessoa que me convidou, quem é o secretário de missões ou como está funcionando a Secretaria de Missões, simplesmente eles falam: nós não temos Secretaria de Missões. Nós gostamos de fazer culto, nós gostamos de fazer culto de missões, mas nós não temos secretaria, nós não temos nenhum missionário para que a gente possa enviar ajudas e tal. Então, eu aproveito a oportunidade e realmente foco nisso. Falei bem assim: já que vocês têm tanto amor em fazer culto, porque pelo menos vocês não buscam em uma igreja missionária, como essa igreja pode fazer para estar ajudando na questão do sustento, por exemplo, deste missionário que está no campo. Porque a partir do momento que você tem um culto de missões, é importante que você passe para a igreja que ela está fazendo missões, ajudando os missionários que estão no campo. Quer dizer, mesmo que a igreja não esteja enviando alguém, mas está sustentando. Eu tenho também visitado igrejas onde tem secretaria de missões, ela arrecada valores, né, da oferta para missões, porém não ajuda missionários e também não tem missionários no campo. Mas tem uma secretaria, mesmo organizada, mas é uma igreja que apenas utiliza o culto de missões para fins de arrecadação. Mas a gente não vê este valor sendo aplicado no campo. E, é claro, as igrejas que estão envolvidas diretamente no campo missionário. Então, pastor Jack, tem muitos pastores, tem muitos líderes que entendem que missões não é um bom investimento. Eles acham que não tem retorno financeiro. Tem muitas igrejas que não investem em missões porque entendem que não vale a pena.
Porque, na realidade, missões é um investimento. Nós só vamos ver esse retorno nos céus. Nós não vamos ver na terra. Amém. Então, quando eu olho, por exemplo, para a tua aí na Espanha, o trabalho que você tem desenvolvido, inclusive a dificuldade até nesta parte da Europa, onde nós observamos que né, o continente europeu Deus levou homens que foram chamas vivas espalhadas por este mundo para levar o evangelho, e hoje vive uma decadência espiritual. Então, quando você está ministrando, né, num lugar que tinha um coração tão aberto para o evangelho, que hoje está tão fechado, ganhar uma, né, a dificuldade é tão imensa. Nós estamos aqui no Brasil, às vezes, né, ficamos a imaginar, se a dificuldade você tem em ganhar uma alma para Jesus aí na Espanha, imagine então se nós não investimos em vocês. Se não houvesse investimento, esta alma, ela não teria alcançado o evangelho e praticamente era uma vida que estava sendo ceifada para o inferno. Então, quando a Bíblia fala que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, mesmo que o missionário passe 20 anos, 30 anos no campo missionário e ele ganhe uma vida para Jesus, uma só vida, mesmo assim valeu a pena. Valeu a pena o investimento. Porque é menos uma pessoa tirada das garras de Satanás e colocada nos braços do Senhor Jesus Cristo. Então, eu entendo que a Secretaria de Missões ela deveria ser implantada em toda a igreja, seja pelo pentecostal, ela deveria e deve ter uma Secretaria de Missões e investir em missões, seja missões locais, seja missões urbanas, seja missões transculturais, seja missões nacionais, seja missões regionais, estaduais, não interessa. O importante é que o mundo seja envolvido com missões. Eu acho que a igreja ela tem todos os cultos que são maravilhosos, mas a prioridade da igreja precisa de missões. Então, quando eu visito, né, estou convidado para ministrar e percebo que nessas igrejas não tem secretaria de missões, mas gostam de cultos missionários, a primeira coisa, pastor, que eu falo para o pastor era para investir no missionário. E quando ele fala bem assim, mas em quem que eu vou investir? Eu, então, seleciono alguns nomes, seleciono algumas famílias e locais onde essas pessoas estão trabalhando, e eu entrego na mão desse pastor e falo, pastor, esse irmão aqui, essa família está fazendo um grande trabalho no sertão, ou está fazendo um grande trabalho em qualquer outro país, aqui do Brasil ou fora do Brasil. Qualquer ajuda que essa igreja depositar ou enviar para esse missionário já vai ser realmente uma grande uma conquista a mais que este missionário estará realizando naquela região. Então, igrejas, graças a Deus, que eu percebi, não tinha secretaria de missões. Hoje, pastor Jack, muitas delas investem em missionários, tem missionários que não são da igreja local, mas são outros missionários que foram indicados por mim, ou eles buscaram em outras igrejas, mas hoje investem em missões. Igrejas que hoje abriram secretaria de missões e que estão incentivando membros a serem enviados para o campo. E nós temos dado treinamentos em alguma igreja, temos dado palestras em alguma igreja, para que realmente se mobilize, porque a igreja, a partir do momento que ela investe Uau! Eliezer, rapaz, está de parabéns. Quando nós falamos de missões, nós avançamos mais e mais. Eliezer, você está de parabéns. Eu vou orar ao Senhor para que muitas igrejas possam te receber, sinceramente, porque preciso de pastores assim como você,
que possa também transmitir a outras igrejas, outros pastores. Nós louvamos a Deus pela ADNV, né, que tem feito um belíssimo trabalho com missionários em vários lugares. E essa recompensa, eu acho que você fez muito bem, com boas palavras, que não precisa acrescentar nem tirar nada. Sempre tem recompensa, né? No céu e também na terra. Nós, aqui, uma irmã chegou da nossa igreja, ela estava grávida e queria abortar. Então, nós a recebemos, evangelizamos, aconselhamos. Graças a Deus, ela não abortou. Nós fomos para o Brasil e, por causa da pandemia, ficamos quase um ano sem retornar à Espanha. Quando voltamos, a gente não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. E sabe quem nos recebeu? Foi essa irmã. Ela nos recebeu, nos tem aqui na casa dela, e a filha dela, uma criança linda, maravilhosa. Eu agradeço a Deus pelas missões, pelas igrejas que estão despertadas, por você, Eliezer, pelo Antônio Araújo, e por essa abertura que nós temos aqui para traduzir, a missão CBA. Eu falo, glória a Deus, porque é tempo de fazer. E graças a Deus, Deus está levantando uma nova geração, novos missionários, novos pastores com uma nova visão. Nós temos muitas histórias do passado e às vezes estamos vivendo tempos agora onde a dinâmica de missões mudou. E sobre isso eu gostaria que o Antônio falasse um pouco, né, da igreja, qual a visão que ele tem da igreja. Ele que esteve lá no Espírito Santo, em Minas Gerais e por outros lugares também, né? Para a igreja e missões, porque necessitamos que Eliezer vá em várias igrejas. E aí Deus use como poder. Amém. Em nome de Jesus. Mas fala, Antônio, a sua visão hoje com respeito à igreja brasileira e o trabalho missionário, principalmente no Oriente Médio, né? Olha, nós precisamos hoje olhar por um avivamento na igreja em relação a missões. Eu presenciei, sou fruto de um avivamento que aconteceu no final dos anos 90, primeira metade ali, primeira década do ano 2000, né? E eu percebo que tem esfriado. Isso em geral, né? Obrigado pela Assembleia de Deus, mas eu posso falar sobre batistas, presbiterianos. Você está aí no campo, você sabe que a gente trabalha, não tem cor denominacional, né? A gente... E hoje as igrejas estão muito influenciadas pelo imediatismo que o mundo trouxe das questões de mídias, do excesso de informações. Há uma preocupação muito grande com o bem-estar. Eu acho que é justo você se preocupar com o bem-estar, mas esse bem-estar momentâneo, ele é muito enganador. Eu posso dizer isso. O bem-estar momentâneo que você tem hoje, porque você tem um bem, porque você trocou de carro, porque você tem um telefone novo, amanhã então você não vai estar legal, porque amanhã o telefone está velho, esse tipo de coisa, né? Amanhã o carro tem que ser trocado. Precisamos buscar uma satisfação em algo mais duradouro. Então, eu percebi a igreja brasileira, eu fiquei quase 11 anos fora, eu percebi a igreja brasileira muito preocupada com a satisfação dessas necessidades temporárias. E isso influencia o campo também. Uma coisa que eu percebi de mudança no campo e que eu aconselho, muitas coisas que eu aprendi no campo e que eu achava que era só para o campo, eu vejo que elas são muito válidas para a igreja local. Por exemplo, eu vivi num país onde eu não podia me declarar ministro do Evangelho abertamente, onde eu tinha que ter uma atividade, onde qualquer pessoa que me perguntasse o que eu fazia, eu não poderia dizer exatamente o propósito para o qual estava lá. Então, tive que aprender uma profissão, aprender um negócio, e isso foi extremamente benéfico para mim. Porque o trabalho, ele te propicia relacionamentos. Se nós formos olhar para a igreja local hoje, para as nossas igrejas no Brasil, o que nós temos? O ministro do Evangelho, que é full-time, que é período integral dedicado à obra, ele não tem contato com pessoas fora da nossa bolha.
Nós trabalhamos com crentes o tempo todo. Nós ministramos 2, 3, 4, 5, 6 vezes por semana na igreja. Então, nós acabamos apenas relacionando com pessoas que usam o nosso vocabulário, que compartilham de nossa visão numa série de coisas, e nós não temos contato com as pessoas de fora. É e não verdade. conseguimos atrair. E quem é que atrai as pessoas de fora para a igreja? É o irmão, o membro da igreja, que é jogador de futebol, que é médico, que é jornalista, que é motorista de ônibus, que é lavadeiro de roupa, que é diarista. Essas pessoas que são testemunhas de Cristo para a sociedade, porque a sociedade não vem nos nossos cultos. Eu vi um estudo que eu fiquei, ao mesmo tempo que assustado, eu fiquei triste. Eu creio que todos merecem salvação, mas quando nós vemos que a maior parte dos batismos das nossas igrejas são dos nossos filhos que foram gerados dentro da igreja, menos de 20% dos batismos que realizamos são pessoas que foram pescadas, digamos. Verdade. Então, nós perdemos essa capacidade de nos relacionarmos com um mundo que não conhece a Cristo. Então, hoje, eu vejo a necessidade de todo obreiro que vai para o campo, seja para o mundo fechado ou não, deve ter uma atividade profissional. E não é necessariamente para sustento. A minha atividade profissional no campo me ajudou no meu sustento, sim, mas esse não era o objetivo. O objetivo era me dar uma oportunidade de me relacionar com o povo ao qual me propus ser testemunho. E até mesmo, por exemplo, hoje igrejas, o que eu tenho ajudado e tenho orientado? Igrejas investem no sustento mensal de um obreiro. Eu tenho encorajado igrejas a investirem para que aquele obreiro monte um negócio, que a igreja seja patrocinadora desse negócio. E não é simplesmente para que amanhã esse obreiro não participe da folha da igreja, não. É porque para que ele se estabeleça, para que ele seja uma pessoa da sociedade. Eu tive no Espírito Santo semana passada e eu estou trabalhando com a representação de produtos terapêuticos e eu fui no treinamento da fábrica que eu me propus a representar. E quando o trainee, o coach, estava falando sobre uma série de coisas, eu falei, rapaz, isso que você está falando é bíblico. Eu, como assim? Rapaz, essa questão de você valorizar o que está na casa de uma pessoa, essa sua abordagem, a pedida de permissão para se falar, para se ir num cômodo, né? E ele falou, tá na Bíblia? Eu falei, tá, né? Mais um pouco ele começou a falar sobre valorizar o que a pessoa tem de bom. E eu citei João 11, eu estava com 4 casais, porque hoje as reuniões de treinamento são limitadas, né? 4 casais que vivem na minha cidade, que tem centenas, talvez milhares de igrejas, que nasceram aqui. E quando eu citei João 11, falei sobre Lázaro, um falou assim, Jesus, eu sei quem é, mas quem que é esse Lázaro? Está na Bíblia? Né? A gente fala das coisas da Bíblia tão naturalmente, e do nosso lado está cheio de pessoas que nunca ouviram falar. Eu estou falando de Brasil. E aí eu contei toda a passagem de Lázaro, e eles falaram, poxa, você poderia, numa das reuniões de treinamento, falar mais sobre esses princípios bíblicos que a gente pode usar na vida profissional. Eu falei, Jesus, eu tenho um campo missionário aqui no meu trabalho, na cidade. Maravilha. E as pessoas com um preconceito muito grande, porque tem uma visão muito distorcida do que é evangelho. Então eu vejo esse novo tempo. Eu encorajo as igrejas a investirem para que seus obreiros abram negócios, sejam empreendedores, tanto no campo como na igreja local, que essas pessoas usem o seu negócio para abençoar vidas e ser um catalisador dentro. A Bíblia diz que todos na sociedade louvavam a Deus e o testemunho da igreja impactava a sociedade. O nosso testemunho hoje não impacta a sociedade, nós não nos relacionamos com ela. Nós somos um pastor de uma igreja batista em Recife, ele usou um termo muito forte, mas ele falou, olha, nós somos um tumor na sociedade. Nós somos um tumor. Como assim? Nós somos um objeto estranho, que não se mistura com os outros. Nós temos nosso vocabulário, nós temos nossa liturgia, nós temos o nosso grupo, né? E o tumor é isso, não é um objeto estranho dentro do seu corpo, que não participa, que não há juntas, que não há conexões com o resto do corpo. Então, ponto assim, eu encorajo muito a igreja. Eu era, no país onde eu vivia, no país onde há um nível alto, eu era o único missionário que me relacionava com a sociedade brasileira que existia lá. Estou falando de diplomatas, de
pessoas que vão trabalhar em companhias de petróleo, em montadoras de automóveis, corporações, porque eu podia chegar numa reunião e ele falar: o que você faz aqui? É natural. Você vive na Espanha, quando as pessoas vêm estrangeiro, a primeira pergunta é: o que você faz aqui? Em alguns lugares você não pode falar funcionário, né? Então, é melhor... como eu tinha atividade, eu poderia... Não, eu sou um agente de turismo, um empresário, eu trabalho nessa área, eu sou treinador de futebol, né? Eu tenho uma escolinha de futebol, eu tenho uma escola de línguas, né? E aí, sim, que legal, né? Eu vou indicar pessoas para você. Ali eu podia pregar o evangelho, ali eu podia ter testemunho de Cristo. Porque outro problema é que quando as pessoas não vêm como pastor ou como ministro, elas já vão para a defensiva porque não vêm como profissional treinado, super capacitado para descobrir a fé dele. Exatamente. Mas quando você é simplesmente um cristão, você é bem-vindo para o café, para o jantar, e eles querem ouvir o testemunho de vida. Então, eu vejo que há um despertar de um entendimento. Ao princípio, eu achava que isso era um movimento mais exclusivo para o campo, mas agora que eu voltei para o Brasil, que eu converso com meus amigos, eu dei aula para um grupo de pastores, numa turma de missologia, e um dos pastores falou para mim, com lágrima nos olhos, falou assim: Antônio, eu acho que tem 7 anos ao que aconteceu a última vez de eu me relacionar com uma pessoa de fora da igreja. Então, assim, isso é muito triste para nós como pastores, né? 7 anos sem se relacionar, porque eu prego o evangelho, eu subo um púlpito tantas vezes por semana, eu tenho famílias para aconselhar, mas todo mundo só do nosso grupo. E nós estamos perdendo a oportunidade de ser um agente transformador do mundo, que essa é a razão da existência da igreja. É verdade. Então, pastor Eliezer, que está aí há mais tempo que eu, pastor Eliezer, você que trabalha pastoreando igrejas junto do Departamento de Missões, e a gente precisa de muita sabedoria, pastor Eliezer, quando a gente traz essa carga de informação do campo, não sermos mal interpretados. É verdade. Não queremos chegar aqui, contar para a igreja, dizer a igreja é isso, aquilo. Isso não faz sentido, porque eu estou dando o dedo para mim, eu não posso ver a dela. Então, o que tem que me incomoda, tem que incomodar dentro de mim, porque eu sou ela, eu sou a igreja, né? Então, é muito complicado quando você vai criticar a igreja, você tem que saber que você está criticando você mesmo. É verdade. Então, a gente precisa de sabedoria quando traz essa carga de informação do campo, para que a igreja entenda que nós estamos querendo abençoá-la e não simplesmente criticar: isso aqui não funciona, isso não funciona. É verdade. Isso. Vocês estão ultrapassados. Não, nós somos um corpo. E eu creio, e assim como o chamado que a gente falou no começo dessa live, a pessoa que não produz fruto aqui, ela não vai produzir no campo, a igreja precisa ter essa essência de contato com o mundo externo, porque senão o missionário dela não vai conseguir fazer isso no campo. É verdade. É muito importante nós termos essa interação, né? Só finalizando, outro dia eu fazia um estudo sobre dízimo, não tem nada a ver, né? Mas quando eu vi o livro de Deuteronômio falando sobre dízimo, fala o dízimo primeiro para a tribo dos levitas, os sacerdotes, né, que não têm direito à terra; segundo, estrangeiro; depois, órfão e viúva. E todas as vezes que o Velho Testamento fala sobre o dízimo, cita o estrangeiro antes do órfão e da viúva. O estrangeiro é quem? Quem não fazia parte do povo Israel. Então, na Bíblia, os nossos investimentos são, primeiro, para custear os sacerdotes, e segundo, para quem não faz parte da igreja. E depois, as nossas necessidades como igreja. Verdade. Essa é a ordem na Bíblia. Então, eu encorajo quem está nos ouvindo a buscar mais essa interação. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mas Jesus disse também: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O sal, para salvar a terra, ele tem que se misturar com a terra. Eu estou aqui agora, já anoiteceu, aí já deve estar bem tarde, né, Jack Douglas? Se eu desligar essa luz, não vai ficar tudo escuro aqui, vocês não vão me ver. Mas isso é porque está de noite. Se fosse de dia, não haveria necessidade da luz aqui onde eu estou, dessa iluminação. Então, a luz só tem razão de ser nas trevas. E nós, muitas vezes, estamos juntando as luzes todas. Eu não sei se a gente está fazendo pisca-pisca de Natal
ou construindo um candelabro gigante. Ou estamos deixando o sol no saleiro, o sol no saleiro, razão de ser. É isso aí, é verdade. Então é isso. Verdade. Eu queria que o pastor Eliezer falar até com mais propriedade sobre isso. Sobre esse contexto. Mas, na realidade, pastor Jack, estou preocupado em todas as palavras, até porque nós estamos vivendo realmente uma nova fase, podemos assim dizer. Eu creio que este momento global pela qual o mundo, né, está passando e está vivendo, fazer realmente muitas mudanças no meio que nós vivenciando todos os dias, que é o meio evangélico. Eu creio que Deus está levantando, despertando muitas pessoas. Eu creio que a visão do cristão, ela se abrir, o povo percebe-se, pelo menos, mais sensível, está mais sensível. Eu creio que essa proximidade do arrebatamento da igreja está fazendo que o povo de Deus tire realmente a sua visão deste plano horizontal, né, dessas coisas materiais, e comece a fazer os seus investimentos, né, e guardar os seus tesouros na eternidade. Então, percebe-se que as pessoas estão olhando com mais detalhes a questão do reino de Deus. Eu tenho visto isso porque nós estamos realmente chegando nesta fase final. É o momento de nós realmente arregaçarmos a manga da camisa, botar a mão no arado e poder realmente avançar, porque a colheita, né, o campo, ele está muito pronto. Estão todos brancos. Só falta realmente os trabalhadores aí se unirem e fazermos essa grande colheita para Deus. Isso aí. Com certeza. Uau, eu creio que estou sendo bem edificado nessa conversa. A gente poderia ficar aqui horas e horas compartilhando e sendo edificado essa palavra. As pessoas também a se envolverem em missões, a fazer missões. Está no coração de Deus, tem que estar no nosso coração também. É tempo de fazer missões. Eu acho que tudo que tem acontecido tem um despertar. Eu lembro que nessa pandemia mesmo, o Eliezer estava levando um grupo de oração, né, para missões, e eu falei, é isso, nós temos que ter criatividade. E eu tenho essa visão, Antônio, meus parabéns pela explanação, essa dinâmica. Parece que as coisas vão evoluindo muito rápido. E nós, igrejas, não podemos ficar atrás. Não podemos, devemos avançar, evoluir, ter criatividade. E eu creio que Deus vai nos abençoar, vai nos capacitar, usando os meios de comunicação, usando a internet, usando nossos contatos, nosso trabalho, numa nova dinâmica. Missões, como falou Antônio, esse avivamento, e para isso Deus precisa de pessoas como vocês aí, para tanto trabalhar na secretaria, como também no campo, com essa nova visão. Eu queria que o Eliezer falasse talvez algumas estratégias, né? Teve a conferência missionária, não sei qual estratégia que poderíamos, nesse tempo, usar para missões. Sabemos que é um tempo de pandemia, as coisas mudaram, as coisas estão de outra maneira, mas, não sei, de repente, a Secretaria de Missões, o Departamento de Missões, como você crê assim, que a gente pode dinamizar e somar, despertar missões nas circunstâncias que nós estamos vivendo agora, Eliezer? Pastor Jack, né, a ADNV, nesse tempo, né, de pandemia, nós não paramos. Realmente, né, houve aquela regulamentação do governo, na questão da limitação de pessoas.
mas Deus, antes da pandemia, um irmão fez uma doação de um veículo para a igreja preparou esse veículo até para fazer um trabalho evangelístico durante os cultos de missões, antes dos cultos de missões, fazer esse trabalho evangelístico. E quando veio essa questão da pandemia, a limitação de membros dentro da igreja, a questão do grupo de risco e tal, o que a igreja fez? Pegou este veículo e começamos a atravessar todo o município de Vila Velha, né? Então nós saímos do plano horizontal e começamos a atingir também os edifícios, que foi o plano vertical. Então nós parávamos ali na beira de praia, né, com a caixa de som, um grupo, né, de pessoas, todo mundo seguindo os protocolos, né, distanciamento, álcool gel e tal. Então, cantávamos ali alguns louvores, levavam uma mensagem, e as pessoas saíam das parcadas, né, das varandas ali dos prédios, e agradeciam, né, as pessoas ficavam acendendo, apagando as luzes, dizendo que estavam muito felizes com aquele trabalho. Inclusive, temos testemunho de uma pessoa que chegou a mandar uma mensagem para a igreja que ela ia tirar a vida, quando o carro chegou ali naquela rua, falando de Jesus e cantando louvores, o espírito de suicídio deixou aquela mulher e ela, então, tirou da mente aquilo dali e mandou essa mensagem dizendo que ela realmente deu, né, em Deus essa esperança, essa nova vontade de viver. Então, quer dizer, enquanto muitas igrejas fecharam as suas portas, pelo contrário, nós saímos para fora. Nós saímos de uma forma diferente, mas nós saímos. Então, você vê que hoje, por exemplo, tem o pastor Antônio que está lá nas Minas Gerais, temos o pastor Jack na Espanha e eu aqui no Espírito Santo, Vila Velha. Olha só que coisa linda, a tecnologia acaba nos aproximando. Então, as ferramentas, né, que nós temos hoje em nossas mãos, elas foram muito bem utilizadas, né, os cultos online, as mensagens, as interações, os grupos de oração. Então, nós fizemos vigília online. Então, a igreja, ela nesse tempo de pandemia, nós continuamos trabalhando, Deus nos deu estratégias para que nós realmente pudéssemos avançar mais e mais. Então, nós percebemos que mesmo nesta condição, a igreja, pelo menos o nosso ministério, ele progrediu, ele avançou, porque o Senhor nos deu esta visão e nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Glória a Deus! Eu acho que realmente a pandemia não parou muitas pessoas e não pode parar a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão. E glória a Deus pelas estratégias, glória a Deus pelo trabalho. A gente poderia, mas a gente tem que ir finalizando essa live hoje, uma live muito abençoada, enriquecedora sobre missões, sobre o trabalho de missões. Então, para Araújo trazer uma palavra finalizando, depois o Eliezer também finalizando, e nós vamos caminhando para a live, né? Sabendo, agradecendo ao W da 3i, agradecendo a Missão Semear, agradecendo a todos aqueles que estão vendo essa live, dizendo é tempo de fazer missões, se a chama está no seu coração, obedeça a voz de Deus. Mas eu quero deixar primeiro com o Antônio para ele dar suas considerações para nós irmos terminando essa live. Por favor, Antônio. Bom, primeiro eu quero agradecer, Jack, pelo convite, me sinto honrado. É um prazer sempre ouvir tua voz, te ver, né, um presente. Pastor Eliezer, com quem eu estava aí semana passada, fiquei impressionado com o profissionalismo aí dos bastidores, do pessoal que está nos dando todo o suporte para essa live, né? E concordo plenamente com o que o pastor Eliezer falou. Eu vejo todo o tempo difícil como tempo de oportunidades, né? A grande fome no Egito, na época de José, foi o instrumento que Deus usou para trazer sua família e começar, então, o povo de Israel. O exílio trabalhou para que o povo de Israel pudesse levar a palavra de Deus como testemunho a outras nações.
Eu não vejo finanças como problema para Deus. Nunca foi na história. Recursos não é problema para Deus. O nosso coração desobediente é. Então, eu creio que esse tempo de pandemia, muitos vão lembrar com extrema saudade, porque vai ser muito especial de Deus para a nossa vida. Quem tem o foco no Senhor, quem está buscando voz, capturado. Tem visto portas e portas se abrirem. Então, não é tempo de nós ficarmos lamentando, mas é tempo de buscarmos discernimento. Essa é a palavra que eu deixo para quem está nos ouvindo. Busque discernimento para entender o que Deus quer gerar na sua vida nesse tempo difícil. Porque quando nós entendemos qual o propósito do Senhor com aquele processo doloroso ao qual somos submetidos, a gente consegue atravessar esse processo. A gente consegue atravessar o deserto. A gente consegue ter ânimo. A gente consegue ter forças renovadas. E eu tenho certeza, aqueles que perseverarem poderão ver coisas que os olhos de muitos não viram. Eu vivi tempos difíceis no campo, eu passei por uma guerra, eu passei por 2 revoluções, eu passei por uma primavera árabe, e cada situação que vinha, que parecia que vinha para destruir tudo, eu via somente portas se abrindo. E Amém. Eu costumo dizer, eu conheci um amigo meu antes de ir embora do campo, que tinha vivido 35 anos naquele país. Infelizmente, ele partiu para o Senhor tem apenas 4 meses. Mas ele falou assim, Antônio, você está aqui há tão menos tempo que eu, 10 anos, você viu coisas que eu nunca vi. E eu falei, não é porque eu sou especial, não, é porque eu simplesmente fiquei ali na brecha, e não que ele não tenha ficado. Quando eu comecei a citar para ele as coisas que Deus fez através dele, ele ficou assim, poxa vida, eu preciso valorizar o que Deus está fazendo. Mas é isso, Deus quer trazer à luz coisas lindas, coisas absurdas, coisas que nem nossos olhos jamais viram, nem nosso coração jamais alcançou. Né? E esse é o tempo, eu creio. Um beijo a todos, que Deus abençoe vocês, sempre um prazer estar aqui. Amém. 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 E você também, quiser, pode trazer uma palavra e depois trazer uma oração, tá bom? Para nós terminarmos essa live. Amém. Eu quero agradecer também o convite, o pastor Jack, o pessoal da tecnologia aí, realmente, né, a forma profissional com que estão trabalhando essa live. Ver o pastor Antônio Araújo sempre aprendendo, eu gosto muito que a tranquilidade dele, a tranquilidade dele, a gente conversa aqui a noite toda, amanhece, madrugada, e o tempo passa. Né? A tranquilidade, a forma de expressar. Se ela me acha tranquilo. Mas o pastor falou realmente todas as palavras, eu quero só endossá-las. Né? Eu creio que o nosso Deus é o Deus do impossível, e recursos financeiros não é problema para Deus. Mesmo que a igreja não disponha ou não tenha este recurso, Deus, ele é o dono do ouro e da prata, e levanta homens, levanta empresa, levanta pessoas, para que realmente a obra dele não fique estagnada, não fique parada. Então, aqueles que têm realmente desejo de missões, que abraçem essa causa, que realmente se disponha, que levante a sua mão, faça como o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, que Deus realmente possa realmente levantar nesses últimos dias aí, mulheres, homens cheios da sua graça, cheios do seu poder. Essa é a minha mensagem, e que possamos realmente cumprir esta ordem, né? Esse desejo de Deus, que é justamente levar o evangelho a toda criatura, sem exceção, sem acepção, toda criatura. Então, essa é a nossa missão aqui na Terra. Amém? Amém. Então, vamos agradecer a Deus por este momento, né? Pedir para que Ele continue cumprindo, né, o seu desejo em nossos corações, e que tenhamos realmente uma vida aqui na Terra, dentro da direção e da vontade de Deus. Amado Pai, somos gratos a Ti por este momento tão agradável, que passamos na Tua presença, falando, Senhor, sobre missões, que está no Teu coração, e que também, Senhor, tem que estar no coração de todos os Teus filhos. Obrigado pela presença do pastor Jack, que está lá na Espanha, sua esposa, suas filhas. Também ao pastor Antônio, que está lá na cidade de Minas Gerais, Senhor, também a sua esposa, seus filhos. Que Tu continue abençoando rico e poderosamente a esta equipe, Senhor, profissional, a equipe 3E, Senhor,
que tu possa abençoar poderosamente esses profissionais que continuem fazendo esse trabalho de uma forma tão amável, de forma tão voluntária. Pedimos, Senhor Jesus, por todos os nossos ouvintes, aqueles que estão participando, Senhor, desta live, que tu possa despertar nos seus corações o desejo missionário, que tu possa despertar em seu coração esta chama e que esta inquietação, Senhor, através do teu Espírito Santo, possa aumentar mais e mais. E que ao finalizar, Senhor, esta live, eles possam continuar sendo impactados, ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo que precisa e conta com eles nesta grandiosa obra que é levar a palavra de Deus a toda criatura. Muito obrigado, Senhor, dá-nos esta noite na tua presença, dá-nos este final de semana debaixo da tua paz. Esta é a nossa oração, agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Os convidados, Antônio Araújo, Eliezer Loyola, e a todos vocês que participaram. Contribua com missões, faça missões, ore por missões. É tempo de você se envolver com missões. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz. Amém. Tchau, tchau.